Vamos falar sobre isso, Vera, e também sobre a expectativa, principalmente sobre a expectativa, então, da vinda do ministro da Educação. Sobre esses ruídos que você mencionou, ontem, no final do dia, depois da aprovação da convocação, de fato, alguns líderes partidários chegaram a anunciar um recuo aí na decisão desse contingenciamento de verbas para as universidades públicas, mas depois outros líderes do governo também se posicionaram dizendo que essa decisão não havia sido tomada. Eu acho que os deputados devem tentar ter um esclarecimento sobre isso diretamente com o ministro hoje, ao longo dessa comissão geral que começa às 3 horas da tarde. A gente vai falar sobre isso, sobre as medidas provisórias e votações em plenário, com dois deputados que estão aqui com a gente. O líder do governo aqui na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, está aqui com a gente, e também o deputado Pedro Lucas Fernandes, que é líder do PTB do Maranhão. Deputado, sua expectativa então para a vinda do ministro e para esclarecer o que deve acontecer então com essas verbas das universidades federais? Bom, tenho certeza que vai ser uma oportunidade excepcional para que o ministro da Educação venha aqui ao plenário da Câmara, que é a Casa do Povo. É um momento de prestação de contas, vai certamente apontar também a direção das políticas públicas do governo Bolsonaro para o futuro e avaliar a situação com que o nosso governo encontrou a educação no Brasil. Uma situação realmente muito precária. Os governos anteriores, de modo particular, os governos de esquerda anteriores, fizeram uma gestão muito ideológica e acabaram por prejudicar. Só a gente vê, por exemplo, os dados do PISA, né, um exame que abarca vários países do mundo e que dão uma noção muito clara assim, do posicionamento do Brasil. E nós temos a chance agora, a partir de um novo governo, de retomar a melhoria da educação no Brasil. E eu tenho certeza que hoje o ministro vai vir em respeito ao parlamento e vai apresentar esses planos, vai poder prestar esclarecimentos, inclusive em relação a essa questão dos cortes, né? Houve um pronunciamento da Casa Civil no final do dia, dizendo que os cortes, ou como estão se referindo, o contingenciamento estará mantido. E eu tenho certeza que o ministro poderá vir aqui e explicar todo esse cenário, inclusive projetando a maneira como o governo federal quer conduzir a nossa política educacional para levar o nosso país para um outro patamar nesse campo. Na sua avaliação, não há espaço para um recuo em relação a essa questão do contingenciamento hoje? Não, eu queria dizer o seguinte: primeiro que o governo federal, o presidente é extremamente sensível, tenho tido vários contatos com o presidente, entende muito claramente a necessidade de nós investirmos em educação e de porque isso vai ter uma influência muito grande na formação dos nossos filhos, né, e também dos nossos jovens, a formação profissional, a pesquisa, né, o andamento na pesquisa. Só que também nós vivemos num quadro recessivo forte no Brasil, onde nós temos gastos muito grandes. Manter o equilíbrio fiscal no Brasil hoje em dia é praticamente impossível. O próprio ministro da Economia se referiu há pouco tempo numa entrevista, numa palestra, dizendo que nós estamos aí, em termos fiscais, no fundo do poço. Daí a premência, a importância da aprovação da reforma da Previdência, para que a gente tenha condições de avançar nisso. Outras reformas também, como a tributária, as privatizações, né, investimentos na infraestrutura, que vão levar a nossa economia para um outro patamar e que vão permitir que o nosso governo invista também em educação. Agora, num quadro como esse, o governo tem que fazer alguns cortes, não é pela vontade do presidente, é simplesmente matemático. Não existe dinheiro, infelizmente, nesse momento, para se investir em todos os campos. Deputado Pedro Lucas, obrigado por estar aqui com a gente também. Sua expectativa para a vinda do ministro e como que aí os partidos que não fazem tão diretamente parte da base, os partidos de oposição também, devem se posicionar em relação a essa questão aí dos cortes para as universidades. Olha, diferente do líder Major Vitor Hugo, do qual eu tenho muito respeito, eu penso que a educação é prioridade em qualquer governo. E nós precisamos ouvir o ministro. Primeiro era corte, depois virou contingenciamento. Depois da convocação do ministro, se passou a dizer que tinha sido suspenso o contingenciamento. Então, eu acho que a oportunidade é única. O Dia Nacional em Defesa da Educação, o ministro deve sim estar aqui, dando explicações. O governo que precisa dizer o que pensa da educação. E aqui o momento é único, o plenário é soberano, tanto é que teve uma votação de 307 parlamentares que escolheram que a vinda do ministro é importante não só para o parlamento, como para o governo. Deputado Major Vitor Hugo, 7 medidas provisórias na fila aguardando votação, entre elas a MP 870, que é a que dá a estrutura mesmo do governo, aquela MP de início de mandato. Qual que é a sua expectativa para essas votações? A líder do governo no Congresso ontem falou num mutirão a partir da semana que vem para a votação dessas MPs. O senhor acha que isso deve acontecer de uma maneira tranquila?
Bom, nós estamos trabalhando e torcendo para que isso aconteça. Realmente, existem várias medidas provisórias já lidas aqui, com grande destaque para a 870, que reorganiza a administração pública federal, né? O presidente da República editou essa medida provisória com a intenção de enxugar a máquina pública, reduzindo o número de ministérios, priorizando, por exemplo, o COAF no Ministério da Justiça, que na nossa visão vai ao encontro da necessidade de nós potencializarmos a capacidade do Estado de combater a corrupção, de combater o financiamento ao terrorismo, de combater a lavagem de dinheiro. E nós estamos na expectativa realmente de, na semana que vem, retomarmos a votação e a discussão dessas medidas provisórias para que a gente avance e permita que não só o governo, não é uma questão de governo, é uma questão do Estado brasileiro, né, da reorganização, e as outras medidas como a 863, por exemplo, que trata da abertura do mercado, né, para o capital estrangeiro na aviação, e também a 866, que cria a empresa pública Nave Brasil, e outras, como a do saneamento, a 868. Então, temos um leque muito grande de medidas provisórias que vão na direção da melhoria da política, da prestação de políticas públicas ou de serviços públicos para o cidadão brasileiro. Então, nós estamos ansiosos para chegar a semana que vem e poder retomar essa votação das medidas provisórias. Deputado Pedro Lucas, como que deve ser essa votação, principalmente dessa medida provisória, que foi bastante alterada lá na comissão mista, né, de deputados e senadores? O que deve acontecer com esse texto da SMP 870 aqui no plenário da Câmara? Olha, primeiro a gente tem que analisar o comportamento do governo. O governo tinha um acordo, não é, com a Câmara de que, ao passar na comissão mista, seria votado da mesma forma. E a gente espera que o governo arque com o acordo, não é, que possa debater e articular uma base que ainda não tem dentro da Câmara. Eu creio que o Major Vitor Hugo, o líder do governo, vai ter muito trabalho, mas com sua competência, creio que ele fará um bom trabalho para que as medidas provisórias, não só a 870, é de suma importância para o país e que a gente possa destravar a pauta que está travada dentro do Congresso. Mas sobre a 870 especificamente, o senhor defende que ela seja votada como ela veio da comissão mista, ou seja, com o COAF no Ministério da Economia, com a FUNAI no Ministério da Justiça? Olha, existia um acordo, todos nós sabemos, que foi debatido, exaurido dentro da comissão mista. E esse acordo viria para o plenário ser votado de acordo com o que viria. Então, causou surpresa a todos, já que o governo, depois da vinda dessa medida provisória para dentro do plenário, achou que poderia debater e mudar o acordo que foi proposto. Creio que vamos sentar, vamos analisar, nós, líder do PTB, e formamos o maior bloco, junto com o MDB e com o PP, iremos analisar a melhor saída para a Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor acredita que existe margem ainda para a mudança desse texto no plenário? Bom, eu também com grande respeito ao líder Pedro Lucas, por qual eu tenho grande admiração e tenho acompanhado o trabalho muito profícuo aí à frente do PTB, um partido importante aqui na Câmara dos Deputados. Mas eu queria dizer que a comissão mista é um órgão com colegiado do Congresso Nacional, formado por poucos parlamentares, importantes parlamentares, é uma fase processual muito importante, mas que não pode, na nossa visão, suprimir outras duas instâncias importantíssimas, que são o plenário da Câmara dos Deputados e o plenário do Senado Federal. Então, vários líderes partidários, a incluir a liderança do governo na Câmara, não participaram desse acordo. Vários líderes se posicionaram contrariamente, inclusive o PSL como um todo e outros partidos, que eu prefiro que os próprios líderes, para não assumir um protagonismo em nome dos líderes, né, que vão se pronunciar, já têm feito pronunciamentos nesse sentido, na ideia de defender a integralidade da medida provisória 870, particularmente em 3 pontos. O COAF no Ministério da Justiça, em função do combate à corrupção, como eu falei, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro, a questão de nós não desidratarmos as competências da Receita Federal, tendo em vista a ideia de, inclusive, se nós modificarmos essas competências da Receita Federal, pode haver um impacto forte nas condenações já realizadas na Operação Lava Jato, porque vários auditores fizeram notificações a respeito de crimes não tributários ao longo dessas condenações e investigações.
e também a questão da criação de um novo ministério, que nós, na visão desses partidos e na visão da liderança do governo na Câmara, não há espaço para a criação de mais um ministério, nessa perspectiva inicial, tendo em vista a ideia de enxugar a máquina pública. Mas, lógico, nós respeitamos os líderes ou a composição de forças que se uniram em torno do acordo que foi feito, mas por haver uma discordância e por não ter havido a participação de outros líderes partidários e da nossa liderança, e entendendo que a população brasileira, a maioria da população brasileira vai ao encontro dessa necessidade de enxugamento do Estado e de eficiência do Estado, nós vamos defender a integralidade da medida provisória, entendendo que é da democracia a vitória ou a derrota, o plenário é soberano, mas a marcação de posição, nesse caso em particular, para nós é importantíssimo. Deputado Pedro Lucas, agora para chegar até 870 tem outras 6 medidas provisórias na fila, né? E muitas delas polêmicas também. A gente tem aí a questão da possibilidade de estrangeiros serem totalmente donos de empresas aéreas nacionais, esse tema que volta aqui à Câmara. Como é que o senhor acha que deve ser a votação dessas outras MPs? Olha, primeiro eu não acho que é estrangeiro ser dono, né, da aviação. Primeiro a gente está abrindo o mercado 100% para que a gente possa gerar emprego e renda, né, e desenvolver a aviação ainda mais brasileira. Eu creio que são MPs tão importantes quanto a 870. Espero poder, a maior bancada, que como eu falei aqui, do MDB, PP e PTB, possa sentar então com o governo e dialogar para que a gente possa aprovar, né, e não deixar caducar tantas medidas provisórias importantes para o país. É um momento de diálogo, então, na opinião do senhor? Eu acho que é de acalmar os ânimos, dialogar para que a gente possa construir, não é, uma maioria que o governo não tem. Vale ressaltar que, já que o governo está dizendo que não participa, não participou de acordos, vale ressaltar que o governo não tem maioria e precisa sentar com os partidos para que a gente possa decidir juntos a melhor saída para o país. Deputado Vitor Hugo, o senhor concorda com isso, Major Vitor Hugo, que é o momento de sentar e fazer esse acordo? Não, sem sombra de dúvida, no parlamento o diálogo é permanente, né? Nós já estávamos conversando, vamos permanecer dialogando. Ocorre que, no caso específico das medidas provisórias, como são momentos processuais diferentes, né? A chegada da medida provisória, ela vai diretamente para as comissões mistas, que são atribuição da liderança do governo no Congresso Nacional. Então, o governo começa dialogando inicialmente, né, com os deputados e senadores que participam das comissões mistas, e depois, quando dá chegada na Câmara dos Deputados, o diálogo prossegue a partir da liderança do governo na Câmara. Mas eu concordo com o nosso líder do PTB, o Pedro Lucas, é importantíssimo que nós mantenhamos e aprofundemos o diálogo, e nós estamos abertos a isso, para que na semana que vem nós tenhamos aí êxito, não o governo, uma perspectiva muito maior, o país tenha êxito, tenho certeza que o parlamento tem condições de aperfeiçoar todas as medidas provisórias para ir ao encontro daquilo que o país precisa. Deputado Major Vitor Hugo, deputado Pedro Lucas, obrigada pela participação de vocês dois líderes aqui com a gente. Então, na manhã de hoje, a gente volta ao estúdio com a Vera.